Estamos de volta com o programa Mulheres em Ação, falando sobre união estável com o Dr. Edson Machado. Doutor, eu havia feito a pergunta no bloco anterior a respeito do contrato de união estável. É importante fazer esse contrato, o casal fazer esse contrato? Bom, essa resposta seria bem objetiva, porque na própria legislação que cuida desse estatuto da união estável, já menciona que no caso de não haver nenhum pacto entre as partes, o que prevalece é a comunhão parcial de bens, que aliás já é a que é instituída no Estatuto do Casamento. Então, não há necessidade. Entretanto, esse conceito de comunhão parcial de bens, ela pode ser entendida de várias formas. Então, se as pessoas, se os partícipes dessa união estável, houverem por bem fazer um pacto, nada impede. Né? Se tiver alguma dúvida em relação ao patrimônio, porque às vezes um vem para essa união estável com uma quantidade maior de patrimônio que a outra, e resolvem, vamos já pactuar que é assim, que é dessa forma, que pode ser assim, e o que vier a ser adquirido é de outra. Não há impedimento. O que é importante é que não há impedimento para que se faça um pacto para esse conceito de união estável. É possível que aconteça. Se eles não fizerem, fica prevalecendo a comunhão parcial de bens, que é o que determina a legislação. Se não me engano, o artigo 1727 do Código Civil. Certo. Chegou duas perguntas para nós, dos internautas. Eu posso estar repassando para o doutor? Por favor. O Márcio, da Vila Mariana, ele diz o seguinte: vivi 34 anos com a minha mulher, não casamos, nem fizemos contrato de união estável. Ela faleceu e tem uma filha de um relacionamento anterior. Construímos uma casa durante nossa união que está no nome dela. Onde resido? Gostaria de saber se tenho direito a essa casa, já que ela tem a filha que é casada e está se divorciando. Aqui ele fala uma série de... Tudo bem, sem problemas. Para efeito de resposta, o que é importante é assim, ele está dizendo que ele viveu em estado de união estável durante 30 anos com essa pessoa. Isso. Mas ele não menciona aí se foi adquirido essa propriedade ao longo dessa união estável. Todos os bens que foram adquiridos ao longo da união estável, eles se comunicam para essas partes, para esses companheiros. Uhum. Aquilo que não foi adquirido ao longo dessa união estável não se comunica para efeito de união estável, para efeito de partilha de bens. Então, se isso foi adquirido ao longo dessa união, realmente vai se comunicar e ele tem direito. Agora, eu não entendi bem se ele colocou isso em nome dela, a esposa falecida, ou a companheira falecida, ou da menina. Se colocou em nome da esposa, não tem problema, que foi adquirido ao longo dessa união, é partilhável sim, né, entre eles. E, inclusive, a própria filha vai concorrer com isso também. Uhum. Aqui fica a dúvida, né? Se a casa estava no nome dela ou se está no nome da filha, não mencionou. Né? Exato. Agora, se porventura a casa estiver no nome da filha, aí ele não tem direito. Aí não tem direito porque normalmente é dela e ela está viva e tudo mais, né? Infelizmente, se foi colocado para essa pessoa como se fosse uma doação ou uma aquisição por essa pessoa, infelizmente. Certo. Tem mais uma pergunta da Ana Paula, aqui perto de Santana. Estou em um relacionamento de 5 anos. Nesse período ele comprou um apartamento, carro, moto e tem dinheiro aplicado. No caso da separação, tem um direito nos bens dele? Então, não precisaria nem mesmo os 5 anos. Tá? A lei não menciona e o legislador, ele, de maneira bastante inteligente, ele já não se focou nisso. Ele se foca na entidade familiar. Tudo que essa entidade familiar adquiriu ao longo desse período se comunica. Então ela tem direito a toda a parte, se não tiver filhos e tudo mais, a metade disso que ele tem, com certeza. Agora, doutor, é possível converter a união estável em casamento? Então, é o que eu disse na primeira ocasião. Para que haja união estável, não pode haver impedimento. Certo. Nenhum. Ou seja, as partes normalmente têm direito a se casarem. Ou seja, não há impedimento nenhum por lei, todos eles realmente são solteiros ou são separados já, ou divorciados, estão de maneira perfeita a consolidarem um matrimônio de acordo com a legislação, para haver união estável. E ainda é facilitado pela lei, porque o Estado, como protege a entidade familiar neste caso, basta um requerimento ao cartório para que o cartório oficialize essa união, transformando em casamento da maneira tradicional, como todos conhecem. Certo. Então, de que forma é feito isso?
A previsão legal é de que as partes entrem em contato com o cartório de paz, né? Certo. E manifestem o desejo, como já vivem em união estável há determinado período, manifestam o desejo de se consolidarem esse matrimônio. E aí marca a data oportuna para que se fazer o matrimônio. Sem a necessidade de editais, de coisas assim, como acontece no casamento normal. Agora, de que forma, doutor, é feita a dissolução da união estável? Então, o casal já não tem mais condições de convívio em comum, enfim, desejam se separar. De que forma, esse casal precisa entrar com alguma ação? Ou como que eles devem proceder? Bom, certamente nós estamos falando aí num casal que possui bens. Certo. Né? Se não possuírem nada, cada um vai para o seu lado, vai fazer o quê? Encerrou a Fect Società. Então, encerrou a união. Havendo bens, há sim a necessidade de se fazer o reconhecimento dessa união estável e a separação dos bens. Nesse caso, muda simplesmente o apelido da ação. Né? Se as pessoas fossem casadas de acordo com a legislação e de forma tradicional, seria feita o divórcio ou a separação com a divisão e partilha de bens. Nesse caso, é feito o reconhecimento pelo juiz da união estável, né, porque podemos imaginar que não se consumou essa união estável de alguma forma, pode ser discutida, então é necessário que haja homologação pelo juiz dessa consolidação. Então se faz o reconhecimento na mesma ação, o reconhecimento, o encerramento dessa união e a partilha de bens. É obrigatório fazer isso perante o Poder Judiciário. Certo, e não há possibilidade enfim, ser feito isso perante o cartório. Não há, como acontece no divórcio. Não há essa possibilidade em havendo concordância. Então, a partir do momento... Veja, é possível, até mesmo durante a união estável, como eu falei, se fazer um pacto. É possível. Né? Dessa forma, como existe a possibilidade de fazer esse pacto, existe a possibilidade também de ir até o cartório e fazer esse encerramento da união, havendo o acordo das partes, não havendo atrito, não havendo nada. Mas fica um pouco amarrado em relação à partilha de bens. Então, normalmente, o que eu procuro fazer, inclusive, é orientar que sempre que houver bens a serem discutidos, que faça isso através do Poder Judiciário, né? Para que seja feita essa homologação de uma maneira mais concreta, objetiva, e que não haja necessidade posterior de ser discutido isso judicialmente. Certo. Agora, certo. Que existe a possibilidade de fazer em cartório, existe. Eu não aconselho. Certo. No caso de falecimento do companheiro, como é que fica o direito de habitação? Ao outro, ele tem o direito de continuar residindo no imóvel, sendo que é o único imóvel que foi construído durante a união? Há esse direito de habitação? Então, bom, aí pelo que eu entendi, as partes, né, os companheiros constituíram esse patrimônio, eles adquiriram esse bem, estão vivendo nesse bem. Se estão vivendo nesse bem, pertence aos dois. Se eles não tiverem filho, é dela, essa propriedade. Se existirem filhos, vai haver a necessidade de fazer normalmente o inventário disso daí, para fazer divisão, concorrendo somente com os filhos da união estável. Certo. Agora, se essa pessoa já houvera sido casada, divorciada, para depois viver em união estável, vão concorrer também os filhos dele de um outro possível casamento anterior. Então, certo. Isso deixar claro para não misturar a situação. Então, a união estável, ela gera direito à herança, né, Sem doutor? dúvida nenhuma. Ela É como se casados de maneira tradicional fossem. Certo, certo. Agora, é indicado procurar um advogado para elaborar o contrato de união estável? É indicado, né, doutor? Sempre consultar o... Olha, todo contrato que se faz, né, já um contrato é um acordo de vontades. Todo contrato é um acordo de vontades. Então, necessariamente, as pessoas sabem o que pretendem, mas colocar isso de maneira técnica é complicado. Mesmo querendo fazer isso em cartório, há necessidade de um advogado elaborar essa minuta do acordo que será realizado. Então, sempre deve haver um advogado para fazer isso, para que ele transforme aquela vontade, aquele interesse das partes, de uma maneira técnica que não cause problemas para ninguém no futuro. O programa Mulheres em Ação está chegando ao fim. Doutor, eu agradeço a participação, por ter vindo até o programa. O doutor quer deixar um contato? Bom, eu que agradeço a presença aqui, de estar aqui podendo, de alguma forma, ajudar
nas orientações a respeito desse tema. Eu vou deixar somente o site do escritório, se alguém quiser alguma dúvida, quiser fazer alguma sugestão, inclusive, a respeito do programa. O site do escritório é www.mfaa.adv.br. Para vocês, internautas, eu vou deixar o nosso contato para envio de perguntas, sugestões de pauta, é mulheresemacão@tvmundi.com.br. Espero que vocês tenham gostado do programa e conto com a presença de vocês para os próximos Mulheres em Ação. Obrigada.